Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, sobre a sua família, que o Senhor te dê a paz que tanto você precisa, que o Senhor toque nesse momento no alto da sua cabeça, as plantas dos pés, que o Senhor tire toda dor, toda inquietação no espírito, toda aflição, toda mágoa, todo pensamento que não provém de Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha falar no teu coração. E que a paz do Senhor esteja com você. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que é o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 12. De maneira que irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Versículo 14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai, muito obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. Palavra, Pai, que nos dá alimento, Pai, que nos fortalece. A Tua palavra, Pai, que é de sabedoria. Senhor, limpa nossos ouvidos espirituais, prepara cada palavra, Senhor, que o Senhor venha falar nossos corações. Que o Senhor me use, Pai, para fazer a Tua vontade, Deus. Guarde, Pai, a minha vida, a minha família. Que o Senhor esteja sempre, Pai, me direcionando cada um dos Teus filhos. Amém, glória a Deus. Meus irmãos,
aqui, né, na palavra de Deus, que é a Bíblia, que Ele deixou para nós meditarmos nela. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, por isso que depois que a gente aceita Jesus, a gente não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos seguir Jesus para estarmos, né, indo, né, a Cristo, indo no caminho ali para os céus, né, para estar do lado de Deus. Um caminho estreito, apertado, mas que leva à vida eterna, Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque quando eu aceito Jesus, quando eu estou ali, né, crendo na palavra, crendo em Jesus, quando eu convido Jesus para habitar dentro de mim, o Senhor, Ele faz morada dentro de mim, o Espírito Santo, e ali, né, o Senhor vai tirando dentro daquilo que não provém dele, e Ele me faz, né, uma nova pessoa, uma nova criatura. E ali eu não vou mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque ali eu vou ter que andar segundo o Espírito, segundo o Espírito Santo, porque ali não vai mais haver a condenação, porque o Senhor, Ele morreu para nos livrar do pecado. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente ouve a palavra, crê em Deus, a gente não pode mais, né, ser igual a gente era antes de conhecer Jesus. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a lei se cumprisse. E eu creio que já se cumpriu na minha vida, porque eu estou andando segundo, né, o Espírito Santo, e creio que você também, meu irmão, devemos andar segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. As coisas das carnes, meus irmãos, os irmãos sabem que é prostituição, né, feitiçaria, coisas, né, que já estão na palavra de Deus, e a gente sabe o que é pecado e o que não é. E aqui o Senhor, né, fala o que é e o que não é. As obras da carne, né, o pecado, né, ali os vícios, né, bebedices, outras coisas. E os irmãos sabem, né, o que é o pecado da carne, que não, né, para vermos também aqui, e agora já as obras do Espírito Santo, né, a bondade, o amor, a mansidão, a paz, o amor ao próximo, amar a Deus, assim as coisas do Espírito, fazer a vontade de Deus, né, ir para a igreja, glorificar o nome do Senhor, ler a palavra, ajudar os pobres. Isso, né, é andar segundo o Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Quando a gente faz as coisas do mundo, né, condenação eterna, morte. Mas quando a gente vai para o Espírito Santo, quando a gente se inclina para o Espírito Santo, fazer a vontade, né, do Espírito Santo, a vontade de Deus, né, a gente, né, tem uma vida, né, vida e paz, que Jesus é isso, a nossa vida eterna é paz, que nós tanto precisamos e necessitamos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, viu, irmãos? Porque quando a gente faz a vontade da carne, a gente é uma inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Por isso, irmãos, que quando a gente faz o pecado, faz a vontade da carne, né, a gente se afasta de Deus, porque ali a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está fazendo inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Porque as coisas da carne é mentira, coisas que Deus não se agrada. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, do Espírito, né,
do Santo, Espírito Santo. A gente é a verdade, Jesus ele é a verdade, ele não mente. O Senhor, ele, né, é a justiça de Deus. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Por isso, irmãos, se você está fazendo coisas, né, fazendo coisas que é a vontade da carne, sabe que se você estiver fazendo todas as coisas para fazer a vontade ali, né, o desejo da carne, você está desagradando a Deus. Deus que tem sido tão misericordioso conosco, que tem nos dado, né, Jesus para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna do pecado. E toda vez que a gente faz a vontade da carne, a gente se afasta de Deus. O pecado ali vai, né, nos consumindo, nos afastando do Pai. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, quem não tem Jesus, né? Se a pessoa não tem o Espírito, né, de Cristo, este não é dele, não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que os irmãos somos devedores, não à carne. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, irmãos. Então, isso aqui é uma palavra de Deus, né, irmãos? Se você viver, né, segundo a carne, morrereis. Mas se viver segundo, né, o Espírito, mortificareis as obras do corpo e vivereis. Vivereis, tá, meus irmãos? Porque todo aquele que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, irmãos, que vocês sejam guiados pelo Espírito de Deus e façam a vontade de Deus para seres filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão, mas para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que é tão bom andar com Jesus, é ouvir a palavra dele, nos alimentar, louvar o Senhor, ouvir nessas palavras que nos alimenta a cada dia, palavra, né, de sabedoria de Deus, palavra que vem nos consertar, palavra que vem, né, nos libertar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, que você possa ter entendido que, né, o certo é vivermos, né, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade, né, do Espírito, fazer a vontade de Deus, não a da carne, o desejo da carne, né, que nos leva à prostituição, a vícios, a mentiras, ali a destruição de casamento, doenças, né, mortais. Eu creio, irmãos, mas quando a gente está com Jesus, ali é tudo mais fácil. É fácil porque que eu falo na questão de você ter uma vida, né, com Deus. Você, para entrar no reino do céu, você não paga, irmão, é gratuito. Já para você ir para a prostituição é pago, para você beber é pago, mas para você entrar no reino de Deus, no reino dos céus é gratuito. A vida eterna é gratuita, o que Deus te oferece é gratuito. Só você crê em Jesus, crê em Deus, fazer a vontade dele, não é pago. Você não paga, irmão, para você não entrar no céu. Você não pode pagar 1 milhão, 2 milhões, R$1 ou R$10 para você entrar no céu, porque é gratuito, a salvação é gratuita. É um dom de Deus. E isso, Deus ele deu Jesus para morrer na cruz por você, para Deus te libertar, para Jesus te libertar do pecado, da escravidão, da condenação eterna. Que você possa entender que Jesus é teu Salvador, que é o que você precisa, o que você necessita. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono de tudo. Só ele pode fazer aquilo que você não pode.
E é Ele que você precisa nesse momento, a tua paz, a tua esperança, a vida eterna. Que adianta estar num mundo de prostituição, de bebedice, e ter uma hora ali que você pode acabar com tudo, ver a doença e você não poder mais fazer aquilo, o desejo da carne. Aí você, Deus defenda, perde a tua salvação por causa de coisas ali, né, momentâneas, prazeres momentâneos, porque a felicidade terrena, ela não dura para sempre, ela é um momento, mas quando você, né, procura fazer a vontade de Deus, quando você busca o Senhor ali, aquela paz, né, no seu coração, você vive para Cristo, você tem a certeza que o Senhor está contigo, que você tem a paz, que você vai para um lugar lindo, que você vai para o céu, porque Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você, meu irmão, que está em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite abençoada, que o Senhor prepare o dia de amanhã, que o Senhor venha falar no teu coração e tire toda a cegueira espiritual. Que o Senhor esteja com você, minha irmã e meu irmão. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. E fique na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.